Salve, salve, morceguetes e morcegotes! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui da nossa série sobre leitura e discussão. A gente vai dar continuidade, né, à leitura que a gente já vinha fazendo do livro do Paulo Gerbaldo, Redes e Ruas, Mídias Sociais e Ativismo Contemporâneo, com tradução da Daphne Mello e publicação da editora Funilaria. Lembrando, tá? No site da editora Funilaria você consegue tanto comprar o livro físico quanto adquirir aí o próprio PDF. Mas se quiser adquirir o PDF com a gente, o PDF também está disponível no nosso Drive, que tem vários outros livros lá, beleza? Então, assim, qualquer uma das duas formas, de uma forma muda muita coisa, mas óbvio, e eu sempre reforço isso, comprem os seus livros para a gente conseguir marcar, tá? Eu gosto bastante de marcar livros, de escrever, e eu tô tentando fazer isso inclusive com vocês, né? De grifar, de marcar, falar algumas coisinhas, de trazer essas outras perspectivas e percepções que eu acho que trazem um certo complemento para outras coisas, já que, né, como eu reforcei desde o primeiro episódio, essa daqui não é minha área de estudo, não é minha área nem de militância, assim, embora eu trabalhe com comunicação, embora eu trabalhe com redes sociais, para quem acompanha, eu entendo as redes sociais muito como uma fita mais de trabalho, enquanto eu dou preferência, principalmente na questão da militância, para outras áreas. Então a gente tenta fazer essa relação entre as coisas, e eu acredito que elas não sejam indissociáveis, né? Eu estava lendo recentemente a Silvia Federici, e logo depois, ou antes, eu tinha lido Angela Davis. E essa coisa de autoras e militantes que conseguem observar as coisas a partir da totalidade me chama muita atenção, né? Porque aí você abre um amplo espectro de discussão, que é uma coisa que a Nancy Fraser também faz, enfim, a Lélia Gonzalez faz, pegando principalmente as referências de autoras mulheres, né? Andai faz, e né, em vários blocos, em vários segmentos de mundo, trazem essa questão. Então, eu acho que na verdade vem como uma coisa que ajuda a gente a ir para outros passos, tá? Eu sou Marcos Morcego, comunicador político aqui da Caverna do Morcego. Novamente, agradecer aí Caio e Marília por essa força, por disponibilizarem para a gente o livro, por disponibilizarem, por trocar essa ideia para a gente fazer isso daqui, trazer para a Caverna do Morcego. É uma honra estar trabalhando com Redes e Ruas, Mídias Sociais e Ativismo Contemporâneo. É um livro que já me trouxe várias impressões, né? E lembrando, é um livro que ele é publicado de 2012 para 2013 pela primeira vez, né? Então, assim, a gente está em um contexto completamente diferente. O autor escreveu um prefácio que a gente leu em 2020 e hoje a gente já está em 2025 e as coisas estão aqui, ó, torando, né? Então, acho que vai ser bem interessante a gente agora, sim, entrando no livro, trabalhar com isso. Beleza? Lembrar vocês apoiarem a Caverna do Morcego, seja pelo Pix, seja pelo apoio coletivo. Vai estar passando aqui embaixo, tá na descrição. E é óbvio, né? Curtir, comentar, compartilhar já ajuda a gente mais. A gente tem cupom de desconto no site da Autonomia Literária, hashtag Morcego na Autonomia, e a gente tem outros projetos para além desse daqui. Se você ainda não viu o nosso último vídeo lançado na temporada 5 sobre, agora falando sobre abolicionismo penal, a gente fez uma relação, uma conversa entre Marighella e Abdul Calam, primariamente, e depois com Roseli Salete Caldarte, que é do MST, e com Steve Biko, né, um dos líderes de libertação sul-africana, contra o apartheid, e a gente faz uma relação bololô entre eles em um videozinho, tá? Então, não deixa de acompanhar esses outros projetos, além do nosso próprio podcast, Caverna do Morcego, que volta em breve, tá? A gente tá aí, essa semana a gente começa a escrever um roteirozinho novo. Não vou garantir data para vocês, porque a gente sabe que as coisas dão uma atrasada às vezes, né? E tá tudo bem. Nosso livro está disponível lá no site da Editora Terra Sem Ambos, por uma implosão da sociologia. Nossas redes sociais são @morcego, _marcos, no Instagram e marcosmorcego.bsky.social no Blue Sky, tá? Muito importante que vocês sigam a gente nas redes sociais para acompanharem, porque é lá que a gente publica, avisa, divulga, faz corte, enfim, é lá onde a gente tem certo impulsionamento, embora a gente saiba das contradições, afinal é disso que a gente está trabalhando aqui. Por último, e não menos importante, não esquece de acompanhar o nosso site Clio Operária, que é a nossa revista, tá? Inclusive, agora, os roteiros dessa temporada sobre lei de drogas vão estar sendo publicados lá no site da Clio Operária, beleza? Então não deixa de acompanhar isso também. Fechou? Da hora? Legal? Agora sim, a gente vai pro livro. Beleza? Tô trazendo aqui pra tela. A gente tá tentando fazer as lives um pouquinho maiores com esse livro, porque ele é um livro aqui, ó, vocês estão vendo, né? Entrei na minha pastinha, que tá na descrição aí, Redes e Ruas, Paulo Gerbaldo, Redes e Ruas, já era, tá abrindo o livro. É bem simples, bem fácil, bem rápido e bem prático, né? Então você pode abrir o PDF aí, você pode acompanhar pela nossa própria leitura, ou, obviamente, você pode adquirir o livro e é isso, né?
adquirir o livro também é interessante. Deixa eu mudar aqui, só rapidamente. Cadê? É aqui? É aqui. Pra gente ficar assim, perfeito. Então a gente parou aí na introdução, tá? A gente não vai acabar ela hoje, é uma introdução longa e esse livro tá sendo um livro bem um pouco mais demorado do que eu achava pelo tamanho do livro, né? Porque ele é um livro pequenininho, mas ele é um livro muito conteudista, então a gente está debatendo bastante do que está nele. Então, não sei se a gente terminaria nesse episódio essa introdução, beleza? Mas aí a gente vai conversando, vai trocando essa ideia e vai vendo. Esse livro ele também tem subcapítulos, né? Então não tem problema a gente acabar fechando em algum momento um pouquinho antes ou coisa do tipo, beleza? Mas a introdução se chama Ok, e aí? Hashtag Tahir. Alguém? Publicado pela Sara NGB em 15 de outubro de 2011, né? O arroba. E aí fica a dúvida de qual rede social que é. Não sei se ele vai falar sobre isso, mas provavelmente no Twitter, eu imaginei, porque a hashtag, né? Geralmente era Twitter que a gente utilizava bastante para isso. Então, descendo aqui, uma página em branco, beleza, chegamos. No dia 29 de julho de 2011, testemunhei o despejo brutal do acampamento na Praça Tahrir, no centro do Cairo. Então, 29 de julho, ele vê esse despejo. Lembrando, né, ele testemunhou, ou seja, ele tá lá. Erguido em 8 de julho, o acampamento era o terceiro de uma série de protestos pacíficos massivos que reocuparam a praça após a caída de Hosni Mubarak. Cada um deles difundido na sua própria hashtag do Twitter, com a data do seu início. E aí, cada acampamento, então, tinha a data do seu início, né? Dia 8 de abril, dia 28 de junho e dia 18 de julho, tá? Eu vou grifar esse trecho que eu acabei de ler só pra gente saber, então, que é fato histórico, né? Que é momento histórico. Só pra gente marcar assim. Observando a cena por trás de uma das cercas verdes de metal ao redor da praça, vê pelotões de soldados destruindo as barracas montadas na rotatória. Um grupo de aproximadamente 200 manifestantes voltou a se unir numa lateral da praça, próxima a Mogama, a sede cinzenta da burocracia egípcia, com os corpos colados ao asfalto. Então eles deitam no asfalto. Depois de alguns minutos, as tropas formando um quadrado avançaram e entraram na multidão com castetes balançando no ar. Os manifestantes resistiram ao primeiro ataque, mas depois vieram o segundo e o terceiro, e a multidão vai se dispersando, fugindo dos soldados, sozinhos ou em pequenos grupos. Poucos metros à minha esquerda, notei uma jovem em pé, perto da cerca. Ela tinha 20 e poucos anos, cabelos longos cacheados e usava um óculos de grife. Imaginei que fosse de uma das áreas ricas da cidade, como é o caso de Mahdi, Mohanessin ou Nasser City. Parecia tão angustiada quanto eu ao testemunhar aquele ataque sem poder ou sem ser ousada o suficiente para levantar o dedo para detê-los. O nosso lema é ousadia e alegria, a nossa vida é balada todo dia. Abriu a bolsa e tirei o que reconheci como um celular HTC, com um teclado deslizante. Uma espécie de casamento entre um iPhone e um BlackBerry. Apontou a câmera de telefone para a praça, tirou uma foto de mais uma prisão violenta e em seguida começou a digitar no teclado. E aí ele está mostrando, então, né? É interessante, quase um relato etnográfico, diga-se de passagem. Estou estudando etnografia, tô com essa porra na cabeça. Não gosto de antropologia ainda, não tá me fazendo gostar, tá? Mas eu acho interessante essa exposição, porque traz alguns elementos que eu também presenciei ou realizei nos últimos anos, né? Para quem acompanhou 2021, sabe que o Twitter ele foi uma rede muito interessante para a gente discutir certas coisas, inclusive gerando discussões de método de ato, apesar da gente saber das grandes problemáticas, principalmente as problemáticas que vieram depois do Twitter, né? Mas ainda assim era aquele lugar assim que a gente utilizava. Muita gente utilizava perfil anônimo, enfim. Contradições, e uma das contradições mais difíceis de se trabalhar, pensando na questão da militância, tá? Diga-se de passagem. E aí, a gente utilizava muito essa fita, né? De foto, vídeo, de exposição de denúncia pelo próprio Twitter. Porque ali era um jeito de você viralizar as coisas muito rápido. Então, tava acontecendo um despejo, tava acontecendo qualquer coisa, a gente começava a tirar foto, mandar no Twitter e tal, não sei o quê, contatar advogado popular, marcar as organizações, essa coisa fluía dessa forma. Então, entre 2011 e 2021, a gente tem ainda certas coisas que se mantêm muito forte, né? Hoje eu sinto diferente. E aí é uma perspectiva própria, tá? Como alguém que trabalha com comunicação política e formou, inclusive, coletivos pra gente, coletivos de pessoas que trabalhavam com isso, não no intuito de se formar liderança, mas no intuito de fazer denúncias e capilarizar elas, conseguir trazer várias artes, conseguir fazer um rebuliço assim.
né? Uma coisa que hoje é feita de outra forma. Por exemplo, a Brasil Paralelos conseguiu reunir algo nesse sentido. Porém, há uma mudança, né? De que o espaço de disputa deixa de ser esse espaço geográfico e passa a ser um espaço digital. Essas coisas elas conseguem ser separadas dentro do processo da individualização, dentro do processo das redes sociais e, óbvio, do próprio cansaço militante, da própria estagnação militante, dos próprios retrocessos que a gente sofreu enquanto seres humanos, né? Enfim, tudo isso faz parte de toda essa relação. Ó, lembrei de colocar de volta na tela. Olhou por alguns momentos para a tela antes de apertar enviar e imediatamente guardou o telefone preocupado em ser observado e tornar-se alvo. Mano, cena clássica, cena clássica. Legal, é interessante que eu consigo ver, visualizar, né? Em determinado momento, um grupo de manifestantes correu em direção a nós, fugindo de um grupo de policiais militares que os perseguiam. Ambos desaparecemos da praça, correndo em direções opostas. Enquanto escrevi esse livro, muitas vezes voltei àquela cena. Ela parece encapsular muito da experiência contemporânea de protesto com a sua intersecção entre as redes e as suas, da comunicação mediada e de reuniões físicas em espaços públicos. Nunca consegui rastrear o tweet que aquela jovem egípcia publicou naquele dia. O que me deixou pensando. O que ela terá escrito? Será que ela estava apenas relatando o que ocorria na praça? Ou incitava seus companheiros tuiteiros a se unirem num contra-ataque contra a polícia? Ou sugeria a melhor forma de escapar da repressão ou se aproximar da praça? Ou apenas gravava uma lembrança do protesto para mostrar aos amigos? Ou apenas gravava uma lembrança. Quem leu o tweet e como estariam reagindo? Seriam encorajados a se unir aos protestos ou ficariam assustados? Quem era ela? Alguma liderança? Alguma seguidora? E será que toda essa tweetagem e retweetagem de fato importa quando se trata de influenciar a ação coletiva, mobilizar e coordenar as pessoas envolvidas? Ou tudo é apenas uma ilusão ativista, uma forma de sentir parte da ação quando se está às margens? Tá? Assim, primeira resposta que eu daria tem em análise o que foi 2011 e o que é 2025, tá? Num primeiro momento, poderiam ser várias dessas opções, inclusive, a gente já, né, enfim, aconteciam as mais diversas coisas nesses momentos. Porém, é interessante, né, essa relação de que, de certa forma, sim, pode influenciar, né? Coletiva, pode mobilizar, mas de outro, hoje eu sinto que é mais essa última pergunta, né? De uma ilusão ativista, enquanto a gente sente parte da ação. E não que as coisas não possam ser reconduzidas a se encontrar de novo, tá? Mas que elas não estão assim agora. É isso que eu estou falando. Essas e outras perguntas similares me perseguiram durante o trabalho de campo etnográfico conduzido no curso de pesquisa desse livro. Como eu falei, parecia muito uma etnografia. Apareceu aqui, ó, trabalho de campo etnográfico. Pronto. Aí, pra galera que tá aí falando, morcego, vai pra antropologia, que não sei o que, babá. Estou fazendo etnografia, estou fazendo trabalho de campo em etnografia. E agora a gente tá vendo um trabalho etnográfico, olha que legal. Show! Bom pra vocês? É o suficiente? Eu posso parar por aqui? Brincadeira, brincadeira. Ao visitar o lugar onde diferentes movimentos sociais floresceram durante 2011, o que rendeu a este rótulo de ano de protesto, como celebrado pela revista Time, e aí a capa da revista Time da personalidade do ano em 2011 foi dedicada ao manifestante, de Cairo a Madrid, passando por Barcelona e Nova York, testemunhei manifestações múltiplas do uso das mídias sociais por ativistas. Dentro desses movimentos populares porque apelam ao povo, segundo Laclau, como a maioria da população em seus países. Ativistas têm feito pleno uso de um grupo de aplicativos baseados na internet, que não são a internet, são aplicativos, plataformas, mídias sociais, que permitem a criação e o intercâmbio de conteúdo gerado por usuários, segundo Kaplan e Heinlein. Tá bom? Esse é o primeiro ponto. Outra curiosidade, enquanto eu vou grifar aqui, deixa eu marcar aqui para vocês o que eu vou grifar. Eu vou grifar. O meu mouse, ele tomou um tombo. Na verdade, o mouse do Jay tomou um tombo. E ele tá meio. Enfim, mas o que eu ia falar. Tá acontecendo uma coisa interessante, que eu tô fazendo uma matéria em ciência política, que eu tô tendo que estudar estrutura de site, velho. Então, são coisas que são engraçadas, assim, né? Enquanto serviços de internet autogeridos, como o Indymedia e listas de distribuição de e-mails foram as mídias escolhidas pelo movimento anti-globalização, os ativistas contemporâneos têm se apropriado sem pudores de redes sociais corporativas como Facebook e Twitter. E atualmente isso mudou, né? Embora o Twitter ainda seja utilizado, saiu até a pesquisa que cerca de 80% da utilização do Twitter é por bot, tá? Então eu sei que às vezes parece, às vezes dá essa impressão de que olha como entrega e tal, não sei o quê. Desculpa falar, mas boa parte dessas pessoas não são pessoas.
tá? Mas também houve uma mudança, né, de uma maior utilização do Instagram, embora o Facebook ainda seja centro dessa coisa, mas também do WhatsApp, né? E, e aí uma parte dessa galera vai se dispersando por outras redes sociais, né? E aí eu tô falando de ativismo, né? Então a gente tem Telegram, a gente tem Signal, e o Signal ele é uma rede social muito mais de conversa do que de divulgação nesse sentido, mas a gente tem o próprio Blue Sky, e a gente vai ter o Mastodon, enfim, vão ter várias outras plataformas de servidores abertos, servidores fechados, plataformas ligadas com grande capital, plataformas que não são vinculadas com isso, plataformas de forma de conexão diferente, por aí vai. Ao comentar essa adoção entusiasta das redes sociais, especialistas e jornalistas recorreram prontamente à expressão como a revolução do Facebook ou a revolução do Twitter. E é interessante, né, que até hoje a gente fala de influencer de esquerda, né? Militante de internet. Enfim, óbvio, eu gosto de separar as coisas, tá? Porque muita gente tá na internet, né, faz muita coisa. Mas não é todo mundo. Então a gente poderia utilizar enquanto categorias, já que a gente quer ser muito sociológico e não sei o que, blá, blá. Beleza. A grande fita tá, e o que a gente vai fazer com isso? Foda-se o termo que você quiser utilizar, como você quiser xingar. Mas vocês só fazem coisa na internet. Tá bom, então por que a gente não tá fazendo fora? Saca? O problema não tá só de um lado, geralmente. Essa é uma fita. No entanto, essa celebração do poder emancipador das tecnologias de comunicação não tem ajudado muito a entender como o uso de mídia reformula o repertório de comunicação dos movimentos e afeta a experiência dos participantes. E aí, eu queria lembrar vocês, tá? Para vocês assistirem, e eu inclusive quero reassistir, o Adam Curtis, porque ele fala sobre isso. Um dos perigos ao abordar o campo das mídias sociais. Abordar a comunicação dos movimentos e afeta a experiência dos participantes. Um dos perigos ao abordar o campo das mídias sociais é a possibilidade de ser esmagado pela abundância e pela diversidade das práticas comunicativas que elas canalizam. Como a gente vai ver nesse próprio livro, o uso das mídias sociais entre ativistas são tão diversos quanto os seus lugares. Vamos lá. E eu acho que isso é uma coisa bem, bem visível hoje, né? Que inclusive dentro dos mais conhecidos, existe uma grande divergência, né? Por exemplo, vale a pena participar desses debates que estão sendo feitos? Isso é uma grande discussão. A Biana fez um vídeo incrível sobre isso, e aqui eu queria, e aí eu preciso falar, tá? Que o canal Spectrum tem muito que se fuder, e desculpa a palavra, eu sei que minha família inclusive assiste isso daqui, eu peço muito perdão, mas por reunir militares e vítimas da ditadura. Sinceramente, eu espero que vocês. Enfim, não tem pi automático aqui, eu preciso colocar esse barulho aqui, porque várias vezes eu queria falar coisas que eu não posso. Mas assim, isso é uma das coisas que mais me preocupa quando a gente fala de redes sociais. Primeiro, né? Que isso daqui, que eu estou fazendo aqui, não é um trabalho onde eu sou, primeiro, remunerado de alguma forma, que tem um contrato minimamente. Não dá nem pra dizer bom, né? Porque contrato nem sempre, quase nunca é bom. Mas um contrato minimamente razoável. Mas também é a vinculação de que o que eu tô produzindo não é meu. E se fosse meu, seria no sentido de propriedade. Enfim, saca? Só pra explorar um pouco de que a gente tá trabalhando com muitas múltiplas contradições quando a gente fala sobre mídias sociais. E essa é uma daquelas que eu não decido encarar, eu conheço pessoas que não decidem encarar, conheço coletivos que não decidem encarar, mas tem pessoas que decidem encarar. Então a gente tem formas diversas de atuar, tá? Primeiro ponto. E aí, obviamente, né? E aí entra a grande fita. Eu preciso falar um pouco sobre isso porque eu acho muito importante, porque eu tenho discutido muito isso com vários camaradas, né? Por um lado, sim, a gente vai discordar, a gente não vai fazer várias coisas juntas e tal, não sei o quê, e por aí vai. Por um lado, a gente vai se criticar, às vezes se xingar também, inclusive. Porém, e pelo menos esse é um entendimento muito claro das coisas que eu tenho aqui, de tipo assim, eu estou divergindo, por exemplo, nesse sentido da tática que foi utilizada por Jones Manuel, Carol Sardá, Chavoso. Entretanto, todavia, não estou falando que eles são militantes ruins, que eles são menos militantes e tal, não sei o quê. Eu acredito que seja uma tática errada. Esse é um ponto. Outro ponto, e para quem me acompanha nas redes sociais, por exemplo, viu, o Jones fez o chamado para a gente falar sobre as privatizações de transporte público, que é uma coisa que a gente está trabalhando na caverna desde o começo do ano passado.
né? Uma coisa que eu escrevi texto, que a gente recebeu da Santini. Da Santini já deu um salve, já falou, ó, chama tal pessoa, faz tal coisa e tal, não sei o quê, papai, isso daqui e tal, não sei o quê. E, obviamente, para quem acompanha minha rotina, e aí são pessoas mais próximas, óbvio, sabem o quanto isso me ferrou. O quanto essa privatização literalmente afeta não só a mim, mas a praticamente todo mundo que eu conheço que mora de alguma forma próximo de onde eu tô, né? Então, eu acho que são elementos que a gente estabelece assim de tipo a crítica, a divergência, ela não necessariamente, às vezes mas não necessariamente ela é um rompimento com a atuação dessas pessoas, tá? E eu tava lendo Steve Biko, ele fala um pouco sobre isso, e isso me puxou muito a cabeça, né? Que um amigo que foi tido primeiro como um pai em Cristo para ele, depois se tornou um amigo e irmão, vai fazer uma cobrança dele de uma questão pessoal dele, e aí ele vira e fala no primeiro momento, né? Tipo, mano, quem é você para estar falando isso sobre mim? Mas depois ele olha e fala, ó, peço perdão, na verdade, eu entendo, tá aqui meu lado das coisas, tá aqui minha situação, e depois ele escreve uma outra carta para falar, porra, eu andei refletindo e não que eu não ache que você, na verdade, tinha que ter interferido sim, eu continuo achando que não, porém, eu acho que sim, a gente tem que se conhecer mais e tal, não sei o quê. Enfim, a própria crítica serviu como momento para eles afinarem as coisas, e aí depois eles formam uma dupla muito foda na luta contra o apartheid. Tá? Só para dar um leve exemplo prático de que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas elas são muito usadas como meio de representação, uma ferramenta de um jornalismo cidadão. Isso é uma coisa que acontece, tem os seus lados benéficos, os seus lados maléficos. Empregada para obter uma certa atenção externa, e aí essa atenção pode ser para um movimento, pode ser para uma causa, para uma organização, ou pode ser pessoal também. Tá? Isso não é negado. Por exemplo, nos serviços de transmissão ao vivo, como é o caso do Bambuser, não conheço o Bambuser, tá? Ou o YouTube, em vídeos que documentam episódios de brutalidade policial. O YouTube hoje menos, mas eu vou marcar aqui Bambuser. Não sei se vocês conhecem, gente, mas se vocês conhecerem, vocês sabem se é boa? Se ainda existe? Como que faz para fazer lá? Enfim. No entanto, o que é mais interessante, talvez lhes tenha chamado a atenção, é seu uso interno ou local, como meio de organização da ação coletiva e, mais especificamente, como meio de mobilização na tarefa crucial de levar as pessoas para as ruas. O papel mobilizador das mídias sociais, que constitui um tópico deste livro, já foi observado por diversos especialistas e jornalistas que se debruçaram sobre os movimentos populares de 2011. Tweetando em 27 de janeiro sobre a Revolução Egípcia, o autor estadunidense Jared Cohen citou um ativista egípcio que resumiu o uso ativista das mídias da seguinte forma, abre aspas, o Facebook é usado para marcar data, o Twitter para compartilhar a logística, o YouTube para mostrar ao mundo, todos eles para conectar as pessoas. E realmente, durante um bom tempo foi isso, né? Em seu relato extravagante, o que chama de Revoluções de 2009 2011, o jornalista da BBC Paul Mason listou as funcionalidades do conjunto completo de ferramentas de informação usados por ativistas contemporâneos. E agora, o autor me levantou uma outra coisa, tá? Eu vou grifar só isso daqui. Opa! Marcar aqui. Primeiro, BBC, né? Que é do Adam Curtis, que eu falei agora há pouco. Mas, esse Paul Mason, eu vou ter que dar uma pesquisada aqui, família, rapidamente. Mas é porque eu acho que, enfim, ele foi trazido por alguém, citado por alguém mais recentemente, não foi não? Ou ele, enfim, fez alguma coisa? Deixa eu ver, notícias, cadê? Não, não tem notícias não. Mas ele tem livro, será que foi algum livro? Pós-capitalismo, um guia para o nosso futuro, como parar o fascismo, um futuro livre e brilhante, uma defesa radical do ser humano. Legal, legal. O Pós-Capitalismo é o único livro dele em português, traduzido pela Companhia das Letras. Tá aí, tá aí. Tá? Eu tenho uma outra lista, que é uma lista interessante, de que são livros para traduzir, tá? E aí, então, galera que trabalha com editoras, caso vocês, enfim, precisem de dicas, precisem de ideias, precisem de coisas, pode me contatar, ou se vocês, né? Enfim, é isso. Tá aí, marca, perfeito. Então aí vai dizer o Paul Mason, né? Falando sobre esse conjunto completo de ferramentas de informação.
Facebook é usado para formar grupos, sejam eles secretos ou sejam abertos, de forma a estabelecer conexões fortes, mas flexíveis. Twitter é usado para organização em tempo real e difusão de notícias, contornando as complexas curadorias de notícias da mídia corporativa. Foi uma forma muito rápida de burlar as grandes mídias, tá? Nossa, isso daí realmente funcionou durante um bom tempo. Hoje já não tem o mesmo impacto, por exemplo. Páginas de fotografia vinculadas ao Twitter e ao YouTube, como Frog, Flickr e TweetPic, são usados para fornecer evidências das reivindicações que estão sendo feitas. E óbvio, alguns encurtadores, como o bit.ly, né, são usados para difundir artigos importantes via Twitter por causa do número de caracteres e coisa do tipo. Que diferença, porém, as redes sociais fazem de fato em relação às formas pelas quais seus participantes se mobilizam e protestos são organizados, para além de operações triviais como determinar datas ou grupos abertos? Seria a importância delas meramente técnica, conforme citações como a mencionada anteriormente sugerem? E digo mais, tá? Principalmente no pós-pandemia, né? Isso já começa durante a pandemia, as reuniões virtuais começam a ganhar muito peso. E aí essa é a pergunta que eu acho que faz, né? Qual o impacto das redes sociais na estrutura das organizações políticas que se reatualizam durante a pandemia, mas também as novas que surgem? Esse é uma das grandes perguntas que eu queria colocar. Para entender o significado social das práticas midiáticas das redes sociais em particular, é útil fazer uma historização, contrastando formas contemporâneas de comunicação com as do passado. De certa maneira, a mídia social, a mídia moderna, sempre foi um canal pelo qual movimentos sociais não apenas se comunicam, mas organizam suas ações e mobilizam sua militância. Grifo rápido aqui, né? E aí, é óbvio, né? Ele cita Lenin, falando sobre o jornal do partido, um papel de propagandista, agitador e organizador da ação coletiva. E a gente tem hoje grandes jornais, né? Sejam eles impressos ou não, como o jornal A Verdade, como o jornal... os anarquistas publicam muito jornal também, tem o jornal da galera do PCB, tem, né, tem as revistas online, como, por exemplo, grandes partes do pessoal tem, mas também o PSTU, o MRT, enfim. São vários esses órgãos de partido, né? As mídias sociais podem ser vistas como equivalente contemporâneo do que o jornal, o cartaz, o panfleto ou a carta direta eram para o movimento dos trabalhadores. Perfeito. Mas de uma forma muito diferente, inclusive, né? São meios não só de expressar opiniões abstratas, mas também de modelar a forma como as pessoas se encontram e atuam conjuntamente. Ou, para usar uma língua metafórica, que será adotada nesse livro, de coreografar a ação coletiva. Ele é da antropologia, tá? E, enfim, aparece isso daqui. Eu vou continuar utilizando porque eu gosto muito de como as pessoas utilizam essas analogias, né? Então, a Rosa Luxemburgo com a natureza, o autor olhando para essa questão de palco, de coreografia, uma encenação, né? Depois eu posso voltar nisso, mas, e aí uma das coisas que acontece recentemente, né? Comigo, eu comecei a estudar um pouco sobre o movimento de teatro dentro das lutas negras, né? E das lutas dos oprimidos. Então a gente tem o teatro do sentenciado, com Abdias Nascimento quando ele é preso na Era Vargas, a gente tem o teatro do experimental do negro, a gente tem como que é o nome dele? O cara que trabalhou com Abdias, que também foi no teatro, esqueci agora. E hoje a gente tem esses espaços culturais como um dos grandes alvos de ataque do capitalismo de especulação imobiliária e coisa do tipo, né? Então é isso. Com estrutura hierarquizada e centralizada, o Jornal do Partido aparecia como um reflexo perfeito da vanguarda do Partido Leninista. Assim, o que mídias sociais como Facebook e Twitter, com suas multiplicidades e efemeridades constitutivas, nos revelam um dos movimentos que os adotaram como meios-chave de comunicação. E aí, essa é a grande questão que talvez me pegue. Por que a gente adotou redes sociais como meio-chave de comunicação? Reparem que eu não estou falando das redes sociais como comunicação, porque até aí, mas o meio-chave. É isso que me pega. Para explorar essas questões, realizarei uma análise qualitativa do uso ativista das mídias sociais nos movimentos populares de 2011, enfocando seu papel como forma de mobilização da ação coletiva.
O estudo prossegue cronologicamente, começando com a Primavera Árabe e o uso das mídias sociais durante o Levante Egípcio, analisando em particular o papel desempenhado pela cosmopolita juventude do Facebook como a principal força de mobilização. Em seguida discutem-se as adaptações e a transformação do modelo Tahrir, no contexto dos indignados na Espanha, documentando a maneira como os organizadores usavam as mídias sociais antes e depois dos protestos de 15 de maio do 15M. Por fim, a gente vai falar sobre o uso das mídias sociais nas mobilizações do movimento Occupy nos Estados Unidos e a tortuosa interação entre comunicação online e organização de base que caracterizou o surgimento desse movimento. Eu vou marcar aqui, vocês não precisam marcar, tá? Porque é uma coisa minha de pesquisa própria, tá? Tortuosa interação entre comunicação online e organização de base que caracterizou o surgimento desse movimento. Esses diferentes movimentos sociais, inclusive, gente, vocês têm indicação de documentários sobre esses movimentos? Se tiver, deixem nos comentários pra gente, por favor. Esses diferentes movimentos sociais são analisados de modo diacrônico, traçando as diferentes etapas de seu desenvolvimento, reconstruindo o papel desempenhado pelas mídias sociais em cada um deles e observando sua interação com outras formas de comunicação. De maneira empírica, utiliza um corpo de pesquisa etnográfica, compreende 80 entrevistas com ativistas e muitas observações de reuniões públicas realizadas principalmente no Egito, na Espanha e nos Estados Unidos. Essa metodologia permite uma apreciação dos usos das mídias sociais, não sob uma visão onisciente oferecida pela pesquisa quantitativa, com suas pesquisas sobre o uso das mídias pelos usuários, suas visualizações de informações de tráfego do Twitter, e sim uma visão mais terrena de como ativistas e usuários usam essas ferramentas. É você olhar e você falar, gente, tudo bem, isso daqui está sendo discutido no Twitter e tal, não sei o que, blá 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 blá. Qual a percepção prática das pessoas que estão lá fazendo tal coisa sobre isso, inclusive quando elas estão realizando essa questão? E aí é algo que, enquanto cientista social, enquanto militante, a gente sempre coloca, né? De tipo, gente, tudo bem, a gente pode olhar de uma forma abstrata e olhar e falar, não, mas olha, o tanto de likes que teve isso, o tanto de comentários, o tanto de publicações e tal, não sei o que, blá, blá, blá. Tá, e isso se conecta com o quê? É essa a proposta da pesquisa que ele realizou, tá? E aí eu vou, né, isso. Isso daqui é um material que vem para militância, né, vem pra gente. A gente talvez também devesse fazer isso daí aqui, enfim. Inicialmente, definiu-se que neste livro deveria incorporar estudos de caso como Grécia, Tunísia e também Reino Unido, onde também o autor conduziu trabalhos de campo. Mas, por questão de espaço, o autor abandona esses estudos adicionais. No entanto, as entrevistas realizadas nesses países ainda vão ser utilizadas enquanto dado para verificar a aplicabilidade geral das hipóteses que que ele está desenvolvendo. Então, ele deve ter algum. Eu acho que ele publicou já outro livro. Não tenho certeza, tá? Pela própria funilaria, só que eu não sei se é nesse contexto, tá? E aí ele vai se referir a isso no capítulo 5. Mas é interessante, né? Porque ele pesquisou um número suficiente de revoltas, né? Tudo bem, só 3, mas que permitem já, nessa relação entre pesquisa e prática, você jogar certas informações que já vão ajudar a gente a vislumbrar alguma coisa, inclusive para olhar para 2013 no Brasil, olhar para 2016 no Brasil, olhar para 2019 no Brasil, ó, 2013, aí depois, né, de 2014 a 2016, que não vai ter Copa até o impeachment da Dilma e a prisão do Lula. Depois a gente vai ter os atos contra o Bolsonaro, o tsunami da educação, depois a questão contra o Carrefour, aí a gente vai ter a questão pela queda do Bolsonaro, e aí, enfim, depois a gente muda um pouco e hoje a gente não tem mais poucas coisas, né? A gente tem atos muito menores que são mais radicais, como, por exemplo, a fita da galera que vem de países africanos e está sendo assassinada pela polícia, né? Além de ter seus itens roubados, de serem espancados, de serem, muitas vezes, né, pedirem dinheiro para eles continuarem fazendo o que eles fazem, enfim, por aí vai. Meu argumento é que as posições são caracterizadas por uma visão essencialista das mídias sociais, como adequadas ou inadequadas como meio de mobilização. E aí a gente olha para elas de uma maneira abstrata, né? Sem a devida atenção à sua intervenção em geografias locais específicas ou sua inserção na cultura dos movimentos sociais que as adotam. E atualmente, mais ainda, descartando também isso, por escolha, a própria questão da estrutura hierárquica apresentada pelas redes sociais, apesar de não parecer. Proponho que o elemento crucial na compreensão do papel dessas mídias nos movimentos sociais contemporâneos seja a interação e a mediação de formas emergentes de reuniões públicas, em particular os protestos em massa que se tornaram a marca dos movimentos populares contemporâneos. E talvez seja isso que a gente tenha perdido, né? A forma de reunião pública e de protestos de massa.
eu grifei, deixa eu marcar aqui para vocês, né? De meu argumento. Opa! Até contemporâneos, né? Opa! Eu falei, meu mouse tá até contemporâneos. Grifei tudo isso. E eu vou dar um destaque para reuniões públicas, protestos em massa. Minha opinião é que as mídias sociais foram as principais responsáveis pela construção de uma coreografia da Assembleia. Opinião do autor, tô marcando. E talvez durante certo momento sim, né? Não tava, eu era, gente, desculpa, tá? Eu sei que eu tenho essa cara aqui de vivido, mas eu era criança nessa época. Eu era criança nessa época. Criança. Minha opinião é que as mídias sociais foram como um processo de construção simbólica do espaço público que facilita e orienta o encontro físico de um ativismo disperso e individualizado. Perfeito. Isso, inclusive as redes sociais tiveram muito forte esse papel realmente de redes sociais, né? De você criar conexões. Junto com a ênfase na imbricação entre mídia e localidade que alimenta este livro. Minha principal afirmação, então a principal afirmação do autor, é que a introdução das mídias sociais nos movimentos sociais não resulta só de uma situação de espontaneidade absoluta, participação desenfreada. Opa, a gente tem outra página. Pelo contrário, administradores influentes do Facebook e twitteiros ativistas se tornaram líderes suaves ou coreógrafos envolvidos na criação da cena e na construção de um espaço emocional dentro do qual a ação coletiva pode se dar. Num primeiro momento também acontece isso, né? Você tem uma descentralização da própria situação. Mas, e aí eu acho que esse é o aspecto importante, a sociedade individualista do capitalismo, isso é aguçado pós a própria pandemia, né, e o isolamento, ela não necessariamente, é até difícil falar isso, né, mas ela não necessariamente implica essa individualização no sentido de dar espaço para todo mundo. Embora mais gente sim tenha espaço, esse espaço geralmente é desenvolvido através de contradições, conflitos e do ódio, né? E a gente pode discutir algoritmo de rede social, enfim, a gente pode ir para vários lados. Mas uma sociedade que tende sim à centralização, porque entende de um lado neoliberal que sim, você tem que ser um indivíduo, mas de outro você tem que ser um indivíduo controlado. Falar de rede social atualmente, sem falar de controle, não existe. Maior, menor, oculto, direto, não existe. Vocês lembram da resposta do Elon Musk sobre a questão do lítio na Bolívia, né? Se a gente tiver que intervir, a gente vai intervir. Aí ele vai lá e ele compra o X. Aí ele começa a montar um esquema onde, literalmente, é mais fácil no X você falar sobre nazismo, você ser transfóbico, você ser racista, do que você falar simplesmente, tipo assim, todo mundo deveria ter alimentação saudável. Todo mundo deveria ter uma moradia. Isso daí já é um problema para eles. Então, assim, só, claro, tô dando um exemplo, né, mas, enfim. Para além do fetismo do Twitter. Durante os confrontos entre os manifestantes e a polícia no centro do Cairo em dezembro de 2011, não muito longe de onde testemunhei essa primeira cena retratada neste livro, observei alguns grafites em que o passarinho azul do Twitter aparecia sob um círculo vermelho, com risco na diagonal. Abaixo, a frase: a revolução não será tweetada. E aí, enfim, né? Deixa eu pegar aqui. Eu vou ter que fazer isso, gente. Vocês sabem o que eu vou fazer já, né? Vocês sabem o que eu vou mostrar pra vocês? Não, vocês já devem saber já devem ter pelo menos uma noçãozinha, não é possível. Vocês sabem o que vem aí. Vamos ver. Meu PC ele tá meio lento, tá, gente? Eu liguei ele logo antes de começar a live, então ele demora um pouquinho para aquecer, tá? Ele tá no tempo dele. Mas eu tô abrindo aqui para mostrar para vocês. Vou continuar lendo aqui por enquanto, tá? A revolução não será tweetada. Um trocadilho com o famoso título da canção de Jill Scott Heron, The Revolution Will Not Be Televised, cujo último verso proclama que, em vez disso, a revolução será ao vivo. E aí, óbvio, né? Eu não tenho como falar disso. Calma aí, foi o meu. Agora eu entendi o que aconteceu. Aí, meu teclado tinha desconectado. Aqui é tudo no ao vivo, vocês estão ligados, né, família?
Vocês estão ligados, aqui é tudo ao vivo. Tudo ao vivo. Enfim, deixa eu trazer aqui, ó. Aqui, compartilhar essa guia. Pós isso, tá, gente? A gente tem documentários sobre a Venezuela. Porque aí o Hugo Chaves fala sobre isso no. Aqui, ó. Entendeu? O Hugo Chaves fala sobre isso em um dos seus discursos, beleza? Só queria pontuar isso mesmo. Eu sempre gosto de pontuar essas coisas de coisas que vão se ligando para fora, né? Não é difícil entender porque muitos ativistas no Egito e em outros lugares sentem a necessidade de reiterar essa opinião sobre os tweets proferido pela primeira vez pelo tecno-pessimista Malcolm Gladwell, dada a extensão com que a Revolução Egípcia foi banalizada como a revolução das redes sociais pela mídia obcecada com a última moda da tecnologia. Eu vou grifar, né, esse capítulo, esse parágrafo todo. Daqui durante até a tecnologia, tá? Eu sei que vocês devem gostar quando eu faço isso, né? Não sei se é satisfatório para vocês. Para mim, às vezes é. Principalmente porque da primeira vez nunca dá por causa do mouse que tá zoado. Eu esqueço. Aí a segunda vez é sempre melhor. Parou, foi a mais aí, ó. Aí não fica legal, entendeu? Mas tá aí, tá grifado. Pelo menos. Ah, gente, ó. Eu sei que muitos de vocês usam outras plataformas para fazer isso, né? Eu uso uma plataforma. Eu vou até deixar aqui no. Será que se eu colocar no chat fica bom? Não, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou deixar um tempo na tela para vocês. Ah, eu apertei o botão errado. Eu esqueço disso, que cada plataforma tem seu bagulho, né? Agora sim. Agora vocês estão vendo, né? Então, esse Fox Reader aí, ele serve para grifar. Você consegue escrever, você consegue fazer várias coisas pelo Fox Reader, tá? Vou deixar um pouquinho aí. Pelo menos desde a adoção da internet, pelo movimento anti-globalização como uma importante ferramenta, a mídia tem constantemente abordado o surgimento de qualquer novo movimento em termos de da tecnologia que o define. Esse discurso atingiu seu ponto alto com o florescimento da Primavera Árabe em 2011. Da CNN à BBC, protesto do Facebook ou protesto do Twitter tornaram-se as frases de efeito repetidas obsessivamente durante a Revolução de 18 dias que derrubou Mubarak. Após sua queda, blogueiros egípcios e twitteiros como Gigi Ibrahim e Sand Mokey foram instantaneamente alçados a celebridades ou microcelebridades de um movimento social supostamente sem liderança, enquanto novos programas como The Stream, da Al Jazeera, em inglês, foram criados para aplaudir o poder emancipatório das mídias sociais. Então a gente tem programas que surgem, mas também lideranças que são alçadas pelo próprio impacto nas redes sociais. A celebração da revolução das mídias sociais também alcançou os escalões mais altos da política. O tão esperado e profetizado surgimento de uma revolução do Facebook foi lido como uma confirmação do bom trabalho realizado pelo Departamento de Estado estadunidense e de sua agenda de liberdade da internet. Na crista da onda de felicitações, em junho de 2011, Alec Ross, assessor sênior de Hillary Clinton, chamou a internet de Che Guevara do século XXI. Eu tô para falar que tem gente aqui no Brasil quase para falar isso, tá? Tô para falar que tem. Enfim, eu vou ficar quieto, porque minhas tretas não são com as pessoas às quais se referem geralmente essas coisas, embora às vezes, mas minha crítica são as pessoas que falam essas coisas. Então, graças ao surgimento de novas mídias, hierarquias estão sendo niveladas, declarou, num tom que não estaria fora de lugar se viesse de um anarquista, mas não veio de um anarquista, né? Veio da galera liberal e vem de parte da esquerda comunista, marxista também, em certo momento, tá? Mas eu volto a falar, assistam a Dan Curtis pra gente falar sobre rede social desde os anos 70, por favor. Por favor, assistam a Dan Curtis. As pessoas no topo dessas hierarquias estão se vendo num terreno muito mais instável. Halliday. A mensagem era clara. A revolução havia sido feita no Cairo, mas não teria ocorrido sem as mais recentes tecnologias projetadas no Vale do Silício. E agora a gente entra no ponto. Estamos falando de Vale do Silício. Mark Zuckerberg, CEO do Facebook, Jack Dorsey, CEO do Twitter, atualmente é o... Enfim, dá até nojo de falar o nome dele, vocês sabem quem.
o Mosquito, Mosca, né? Mosquito já foi meu apelido, então Mosca. Mosquito não. Mosquito é legal. Eu sou Matheus Mosquito, você tá na Caverna do Morcego. Enfim. Enfim, chapei, gente, desculpa. Fui longe, né? Mas tem uma coisa interessante, né? Já elencada aqui, que é já esse olhar. Boa parte dessas pessoas do Vale do Silício estavam abraçando o Trump quando ele foi eleito, tá? Grande parte dessas pessoas, dos seus advogados, das suas equipes, das suas setoriais, tá tentando influenciar na política brasileira agora. Diga-se de passagem. Eles estão envolvidos nesse bagulho com bananinha, com essa galera, tá? Não vai se fazer de bobo, gente. A gente tá aqui, ó, lendo, nu e cru, tá? A gente tá aqui trabalhando com isso, tá saindo notícia pra caralho, a gente tá falando sobre isso o tempo todo, tá? Por favor. Por assim não estavam nas barricadas, mas eles operaram nas linhas virtuais, óbvio. Ninguém contribuiu mais para esse discurso tecno-celebratório, então agora a gente falou tecno-pessimismo, agora a gente olha para o tecno-celebratório, do que o professor da Universidade de Nova York, Clay Shirk. E é engraçado, né, que o tecno-celebratório ele pega certos aspectos de militância e o tecno-pessimismo pega outros aspectos de militância, tá? Eu não sou tecno-pessimista, mas assim, primeiro dia da revolução. Puta, tarefa 01. Cortar cabo de internet, gente. Desculpa, velho. Desculpa. Senão vocês só vai ficar no celular, velho. Vocês vai parar no meio e vai falar, caralho, eu preciso jogar Clash Royale com meu amigo. Deixa eu mandar um vídeo do TikTok. Eu tenho certeza, velho. Tenho certeza. Não, tô brincando, óbvio. Tô exagerando, mas sim. Só pra jogar essa semente na mente de vocês. A leitura de seus livros, de Clay Shirk, Lá Vem Todo Mundo, o poder de organizar-se em organizações e a cultura da participação, criatividade e generosidade no mundo conectado, nos levam a uma apaixonada apologia por tudo que seja tecnológico. E aqui a gente tem talvez o que seja a frase principal que ajuda a gente a limitar as coisas, tá? Que é o título do livro. Todo mundo. O poder de organizar sem organizações. O neoliberalismo, ele está atualmente, inclusive para os ativistas, continua reproduzindo essa ideia. Mas não só isso, a própria construção coletiva, principalmente nos lugares em que o capitalismo é vivido à flor da pele, e aí por capitalismo não quero dizer necessariamente a fita de miserabilidade ou de vulnerabilidade, tá? Mas eu quero dizer de você viver um padrão de comportamento que é o padrão de comportamento do capital desde a hora que você acorda até a hora que você dorme, como é o caso da maioria das pessoas que moram em grandes centros urbanos, por exemplo. Surge essa dificuldade, inclusive, de se organizar. E a rede social ela é uma resposta muito viável para o tipo de eu não consigo me organizar, não aguento ninguém, pessoalmente. Mas aqui eu posso compartilhar, posso produzir minha coisa, posso fazer tal coisa, posso falar tal coisa, tá tudo bem, tá tudo certo, tô fazendo minha parte. Reparem como essas coisas, aquilo que a gente trouxe no começo da introdução, se conecta agora com essa ideia. E é um olhar muito claro para 2025 acerca disso. Tá? E também, e eu acho que é justo eu fazer isso, tá? Porque aqui eu já percebi que de momentos em momentos eu vou citar situações que estão acontecendo agora e vou falar diretamente com pessoas que eu conheci, seja pela comunicação, seja pela militância, seja pela faculdade e tal, sei o que, blá, 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 blá. Exceto se eu te chamar de liberalzinho de merda, enfim, ou coisas desse tipo, eu não tô fazendo uma crítica pessoal. Geralmente eu tô só discordando, propondo uma outra coisa, mas assim, e é uma coisa que eu aprendi nas minhas grandes caminhadas de militância, de que a gente vai tretar, e a gente vai tretar feio muitas das vezes, mas assim, tá. Não necessariamente vai ficar tudo bem, né? Às vezes vai romper mesmo e tudo e tal. Mas assim, não é nada no sentido de, meu Deus, eu quero que essa pessoa se ferre e acabe a vida dela e tal, sei o que. Não, é tipo assim, beleza, segue seu caminho, nós segue o nosso aqui, cada um vai fazendo o seu, nós se junta, em certo momento a gente vai ter que se juntar para fazer as coisas. Então assim, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Então, a crítica que eu faço não é crítica com respeito a pessoas que eu pude acompanhar, ou que eu ainda acompanho, e não só de seguir e tal, mas de conversar, de trocar ideia, de entender, de saber, de ter pessoas em comum e por aí vai. Mas é uma crítica muito fraterna, assim, no sentido realmente de eu tenho que falar e eu acho justo a gente utilizar esses exemplos e tal, não sei o quê, e é isso, tem que gerar o debate mesmo. Basicamente é isso. Que é uma coisa, né, principalmente porque, e eu entendo isso, talvez por ser muito novo, enfim,
Muitas das vezes eu prefiro me manter muito ligado ao que eu tô lendo e tal, não sei o que, ao invés de elaborar as coisas. E agora eu acho que já tá no momento da gente descolar um pouco essas coisas. Então a gente tem sim momentos de leitura, mas a gente também tem momentos de elaboração. É um pouco disso aqui, tá? Então levou essa paixão pela apologia tecnológica. Shirk argumenta que as redes sociais são novas ferramentas que possibilitam novas maneiras de formar grupos. Essas novas ferramentas facilitam nossas vidas, tornam nossas comunicações cada vez mais rápidas, ou seja, invariavelmente melhores. E aí eu já tenho um ponto pelo qual eu falo. Primeiro ponto, se a gente quiser um dia ter internet, é acabar com ela. Porque, e esse é o sentido do progresso, tá? Inclusive do progresso de esquerda, de que as coisas precisam ser mais rápidas e tal, não sei o quê, como coisa melhor. Caralho, gente! Foda-se essa lógica de tempo criada de modo ocidental, tá? Literalmente, é literalmente nesse ponto que a gente tem que chegar. Eu entendo, a gente não tá nele agora. E aí tá tudo bem. Mas, se o meu ponto não for, eu tava lendo a porra da Demar Bogo, estações de Marx e tal, então eu tô bem frito nessa fita. Se o meu ponto não for o fim da mais-valia, o fim das relações de poder, o fim do trabalho assalariado, ou seja, o fim da forma de trabalho enquanto a gente conhece, se o ponto não for o fim das relações geográficas, socioespaciais como a gente conhece, desculpa, a gente não tá fazendo revolução. Ah, mas olha, a vida ficou melhor. Tá, ainda é capitalismo? Ainda tem uma relação de estruturação de que as coisas precisam ser aceleradas e não sei o quê? Tô fora, tá? Tô fora. Conforme, aí abre aspas pro Shirk, né? Conforme mais pessoas adotam ferramentas sociais simples e conforme essas permitem comunicações cada vez mais rápidas, a velocidade de ações de grupo também aumenta. E aí, enfim, A mais B não é igual a X necessariamente. Pode ser igual a X, mas não necessariamente. No mundo de Shirk, os custos de transações diminuem, obstáculos à ação coletiva são removidos, novas e mais eficientes formas de coordenação são criadas. Agora que, graças a essas novas ferramentas, a formação de grupos passou de difícil a muito fácil. Estamos vendo uma explosão de experimentos com novos grupos e novos tipos de grupos. Enfim, vamos lá, vamos seguir. A gente não nem acabou o episódio de hoje, a gente ainda tem algumas páginas para ler, então eu vou dar uma acelerada, porque pelo visto a gente vai encerrar o episódio realmente só no próximo episódio, aí eu posso trazer algumas coisas a mais, tá? Só para explicar para vocês. Ao comentar os eventos no Egito e na Tunísia, Shirk enfatizou o poder onipotente das mídias sociais como um meio de ação coletiva. Eu vou deixar marcado esse capítulo inteiro, porque eu discuti ele praticamente, esse parágrafo inteiro de cima, porque eu discuti ele praticamente inteiro, né? Mas vocês viram que eu vou indo e voltando. Né? Poder onipotente das mídias sociais como um meio de ação coletiva. Num artigo publicado na Foreign Affairs, que é Relações Exteriores, afirmou que à medida que o cenário da comunicação se torna mais denso, mais complexo, mais participativo, a população em rede está obtendo maior acesso à informação, mais oportunidades para se engajar em discursos políticos e maior capacidade de empreender ações coletivas. Aqui, mais informações são automaticamente vistas como mais possibilidades de ação coletiva. Gente, não é assim. E essa visão também é a visão presente no relato de Paul Mason sobre o ativismo contemporâneo. O fato é evidente, as pessoas sabem mais do que costumavam saber. Têm acesso cada vez maior e mais instantâneo ao conhecimento e maneiras confiáveis de combater a desinformação. Doce ilusão, inclusive porque hoje grandes plataformas, como é o caso do Instagram, como é o caso do Twitter, ainda entregam mais desinformação do que informação. No Brasil, por exemplo, que o WhatsApp adquire certa centralidade, ele não é mediado por causa disso. E aí vem a fita da gente estruturar leis que estabeleçam, de certa forma, primeiro, uma relação de autonomia às nossas leis frente às redes sociais externas que trabalham aqui, mais um segundo ponto da criação de próprias redes sociais, ou seja, coisas nacionais, mas mais ainda, tá? De redes que se comportam fora do comportamento de uma rede de produção capitalista. Porque aí entra outra coisa. Vamos lá, então a gente vai criar nossa própria rede social. E aí ela não vai ter desinformação. Porém, quando o chefe de Estado for alguém, por exemplo, como o Bolsonaro, e ele colocar no Ministério de Comunicações, alguém como ele, como que isso abala? Como que isso interfere? A gente já viu que
nos modelos da justiça, e embora hoje esteja sendo movido o julgamento para a prisão do Boroliro e da sua trupe, dos militares e por aí vai, a gente sabe que, demorou demais. 2, não são pelas razões certas, né? Desculpa, o cara é um fascista e um genocídio. 3, as leis que servem... Se as leis estão punindo eles, eu acho que esse é o grande ponto. Vou começar de outra forma, tá? Vamos lá. 4 anos de governo, um genocídio de milhões de pessoas, brutalidade policial, desvio de dinheiro, enfim, associação criminosa. A gente entra nesses vários elementos, né? Entretanto, contudo, todavia, quando a gente olha para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, a gente está perdendo amizades e familiares que entraram com um cachorro na porra do supermercado, que estão sendo mortos por seguranças e policiais, por exemplo. Então, só para exemplificar de que o meu ponto de a gente precisa ir para muito além é justamente por olhar para isso e olhar e falar, ó, mas vamos lá. Mas aí continua então o pão mesmo. Porque uma revolução do conhecimento e da tecnologia não produziria uma mudança igualmente drástica, embora diametralmente oposta do comportamento humano? Questiona. E reproduziu uma mudança igualmente dramática, né? E diametralmente oposta à ideia de conhecimento de tecnologia, né? Muito pelo contrário. Ela alimenta o ódio. Nem todo mundo concorda com essa visão otimista das influências das mídias sociais nos movimentos sociais contemporâneos, segundo a qual mais informações se traduzem automaticamente em mais ações coletivas. E óbvio, eu não estou descartando novamente olhando e falando, não, hoje a gente tem que sair dessas redes. Não é isso que eu estou falando, tá? Estou falando de a gente vai ter um projeto político estratégico em relação a isso, ou olha, a gente está tendo muitos seguidores e muitos likes, então vamos seguir por aqui pura e simplesmente. Tipo, quando que a gente vai começar a encabeçar esse debate? Já que a gente está atraindo tanta gente, já que a gente está não sei o quê, quando a gente vai começar a encabeçar esse debate? Sistir, que é o rei dos tecno-otimistas, o estudioso da Bielorrússia, Evgeny Morozov, é o príncipe dos tecno-pessimistas. Morozov, que havia contribuído para o discurso celebrativo das mídias sociais, denunciou mais recentemente, com vigor, os ciscos do ativismo de sofá, que vem traduzido por ele como, no original, quer dizer, slacktivismo, que tem a ver com slack, né, de preguiça. Então, ativismo preguiçoso. Um ativismo que nos faz sentir bem, mas que não tem impacto político ou social, criando uma ilusão de impacto significativo no mundo sem existir nada mais do que o ingresso num grupo de Facebook, do que uma repostagem, do que um retweet. Em seu livro, A Ilusão das Redes, né, The Delusion, The Dark Side of Internet Freedom, o lado escuro, o lado negro, o lado da libertação da internet. Gente, aí vocês vão olhar e falar, pô, Marcelo, mas não pode falar lado negro e tal, não sei o quê, tá? Eu tive uma aula de gênero e política, eu não vou lembrar agora a referência da professora, tá? Mas ela trouxe uma referência de uma autora que falava sobre essa fita de mudança de palavras que na prática não produzem porra nenhuma, tá? Então, sim, eu vou utilizar desse jeito. Eu sou uma pessoa negra, então assim, enfim. E não que isso justifique e tal, não sei o que, mas literalmente, tipo assim, eu poderia utilizar qualquer porra de palavra. E aqui tá dark, tá? Não tá the nigger side ou coisa do tipo. Só pra, enfim, a gente, né? Vamos lá, por favor. E novamente, né? E aí entre esses elementos que se conectam, né? Essa brisa, né? Que eu tenho que me explicar, porque eu sei que se eu não me explicar, pode ser que, né? É uma brisa que acontecia muito forte no Twitter, né? É engraçado, enfim. Mas então Morozov atacou essa ideia de que a difusão da tecnologia da comunicação feita nos Estados Unidos trará automaticamente a democracia aos 4 pontos do mundo. Isso daí não é tecnopessimismo, é realidade, tá? Vamos lá. Por enquanto, ele pode chegar no tecnopessimismo, mas aqui... Mas tá aí outro livro que a gente poderia trazer, né? Eu vou marcar aqui. Eu não tenho muita afinidade com os tecno como que é o nome? Otimistas. Eu tô mais nessa pegada de The Net, Disillusion, Dark Side of Internet Freedom, do Evgeny
Kenny Morozov. Show! Ele critica as visões tecno-otimistas que afirmaram que a tecnologia empodera as pessoas, que, oprimidas por regimes autoritários por anos, se rebelarão inevitavelmente, mobilizando-se por meio de mensagens de texto, Facebook, Twitter e qualquer outra forma de ferramenta que surja a cada ano. E eu acho que hoje, olhando para 2025, né, tem aí alguma coisa. Eu tô grifando quase tudo, tá, gente? Agora eu não tô falando porque eu tô literalmente marcando quase tudo. Como ele observa, redes sociais como Twitter e Facebook são usadas sobretudo para fins de entretenimento, compartilhar próprias atividades diárias e não para organização política. Além disso, alerta-nos corretamente para o fato de que as mídias sociais podem criar sérios riscos para os ativistas, dadas as maiores possibilidades de monitoramento pelo aparato de segurança do Estado. E aí, eu trabalho com internet hoje, né? Só que vocês, não sei se vocês repararam, mas hoje eu publico muito menos coisas sérias sobre a minha vida pessoal do que antes. Eu não posto mais foto de família. A única coisa que ainda, né, me puxa é que eu posto os lugares que eu tô muitas das vezes. Então, assim, as redes sociais estão coletando tudo. As mensagens que a gente manda no WhatsApp, gente. Tipo assim, sabe? A gente sabe hoje, né? Tudo bem, 2011 talvez não, mas hoje a gente sabe que eles utilizam essas coletas de dados, que eles vendem nossos dados, que enfim, por aí vai. Em 2011 eles já deviam saber também, pelo menos uma galera já sabia disso. A gente continua alimentando um banco de dados enorme. Inclusive de coisas que a gente não tem coragem de falar pessoalmente. Né? Eu falo realmente dessa fita psicossocial mesmo. Esse tipo de análise crítica do impacto das mídias sociais no ativismo também foi notado pelo escritor e autor best-seller de Nova York, Malcolm Gladwell, cujo argumento pode ser resumido pelos dizeres do grafite no Cairo: a evolução não será tweetada. Ações políticas radicais. Ela até pode ser, tá, gente? Desde que a gente tome o Vale do Silício, por exemplo. Tá ótimo. Tomamos lá o bagulho, já era. Enfim. Quer dizer, tomem, né? Eu não moro lá. Não moro aí nos Estados Unidos. Ó, pode ficar de boa. Tô tranquilo, tá? Só tô lendo. Ações políticas radicais, argumenta Gladwell, exigem laços fortes, como os identificados pelo sociólogo de Stanford Doug McAdam, entre os participantes do Verão da Liberdade dos anos 60, no fim da era Jim Crow, e aí, né, essas leis de segregação racial, em que muitos foram mortos por segregacionistas. Eu gosto dessa perspectiva, tá? Cadê? Ações políticas radicais exigem laços fortes. E talvez seja esse o ponto de que a rede social não cria laços fortes. O Gladwell argumenta isso, né? Na melhor das hipóteses, criam laços débeis e, portanto, não são adequadas para ações revolucionárias, argumenta Gladwell. E eu não estou falando que não tenha, por exemplo, o que é entendido hoje enquanto afeto no sentido múltiplo, tá? E não que não tenha um caráter mobilizador, um caráter de sentimento. Tá? Não estou falando isso. Mas a dicotomia entre real e digital ela é um pouco mais profunda do que simplesmente estou abrindo meu celular e utilizando ele, mas sou eu que estou mexendo nele, tá? Tem um pouco mais do que isso. A gente pode procurar alguns livros para trabalhar com isso mais para frente. Sua posição foi ridicularizada por muitos teóricos após a evidência do papel desempenhado pelas mídias sociais na Primavera Árabe. No entanto, ao menos Gladwell e Morozov tiveram a coragem de ir contra a maré do otimismo sem limites geradas por pessoas como Shirk. E tem essa fita, né? A longo prazo, as coisas são diferentes. As coisas são diferentes. Por si só, não há nada errado em afirmar a importância de tecnologias de tecnologias da comunicação para os movimentos sociais. Perfeito, tá? É esse o ponto que eu tô falando. A gente não tá descartando a importância. Inclusive, eu tô destacando momentos nos quais eu utilizei delas em momentos necessários, né? Estudiosos do... E hoje, né, meu trabalho é essa porra, cara. Tô trabalhando aqui, ó. Aqui, ó. Entendeu? Apoia a caverna pra gente continuar fazendo isso, velho. Já estamos com mais de 1 hora de vídeo, mano. Fazia quanto tempo a gente não fazia isso? Olha isso, legal. Estudiosos do calibre de Sidney Tarot e Benedict Anderson, antropologia, Benedict Anderson, discutiram bastante a influência da tecnologia de impressão na ascensão dos movimentos sociais modernos. De fato, seria difícil falar sobre esses movimentos sem mencionar todas as tecnologias envolvidas na divulgação e na organização de suas ações. E aí entra o ponto, tá, gente? Por favor. Porra, tecnologia não é só celular, não é só computador. Também são folhetos, também são cartazes, também são megafones, são banners. Existem várias formas. E é por isso que a gente consegue, inclusive, falar de tecnologia ancestral. Tá? Tecnologia não só é isso que é tido como digital ou como
peças tecnológicas feitas ali, não sei o quê, e tudo muito simplesinho, que tem aqui, que lança pulsão eletromagnética, não sei o quê, bababá, e que grava voz, não sei o quê. Não é só isso que é tecnologia, tá? Isso também tem a ver com uma visão de progresso infinito dentro do sistema capitalista, de não sei o quê, de evolução. Não é assim que essa porra funciona enquanto ser humano, enquanto natureza. Beleza? Muito obrigado. Outro dia a gente pode voltar a discutir isso com profundidade. Também li isso em antropologia, não é a minha área, vocês sabem bem. Então eu deixei meio de lado, embora isso tenha ficado gravado na minha cabeça. Além disso, uma sociedade que transformou a tecnologia e a ciência numa espécie de religião secular, não surpreende que os movimentos sociais estejam ansiosos por experimentar o mais recente dispositivo eletrônico e se lançar como propulsores da inovação. Isso também é um discurso muito presente dentro da esquerda marxista. Falei, eu vou fazer críticas aqui. Vai ser porrada aqui. E não que eu esteja 100% certo, tá? Posso estar errado. Beleza? Novamente, é uma perspectiva de vários aprendizados, de vários acúmulos coletivos que eu tô trazendo para cá. Mas que é isso. E aí tem também, né? Dentro da perspectiva, uma atuação é uma coisa, outra atuação é outra coisa. Às vezes elas se excluem, mas às vezes não. Enfim, por aí vai. O problema surge, porém, quando mídias sociais são transformadas num fetiche de ação coletiva. Em outras palavras, quando tais mídias são dotadas de qualidades místicas que apenas obscurecem o trabalho de grupos e ativistas que as utilizam. Quando isso acontece, o discurso tecnovisionário sobre as mídias sociais aparece como reflexo de uma ideologia neoliberal incapaz de entender a ação coletiva, exceto como resultado de algum milagre tecnológico que rapidamente conecta os indivíduos. Gente, grifem isso com a cor mais... com a cor que vocês falam, isso daqui é coisa importante. Vamos lá. Mouse, por favor. Um pouquinho para baixo. Eu não direi nada sobre isso. Vocês têm aí. Essa é a frase. Essa é a frase. E aí, eu sei que é grande, né? Mas eu vou utilizar marca-texto. Eu não gosto de utilizar marca-texto para quando é muito grande assim, mas... Vou utilizar isso daí para anunciar que vai ter episódio novo. Morozov e Gladwell têm razão em suspeitar do otimismo excessivo de Schirk e seus similares, bem como da política neoliberal que sustenta. No entanto, corre o risco de cometer o erro oposto, isso é, de assumir que determinada tecnologia é inerentemente inadequada como canal de mobilização. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, né? E é isso que eu tô falando. O problema para mim da rede social não é necessariamente a mobilização. O problema é em relação realmente de constituição de relações sociais não numa revolução tanto, mas num pós-evolução. Essa é a minha preocupação. Ao fazê-lo, desconsidera o fato de que o processo de mobilização não pode ser reduzido à disponibilidade material das tecnologias adotadas, mas também à construção de significados, identidades e narrativas compartilhadas. Só que, novamente, né? Qual significado, qual identidade, qual narrativa vai ser compartilhada quando você está dentro de uma propriedade privada, né? Porque a gente está utilizando o computador de uma centena de grandes megacomputadores megalomaníacos com um consumo de terra e provavelmente uma terra que foi desvalorizada para esse sentido, enfim, a gente pode pesquisar sobre isso, mas também um consumo de energia, um consumo de água, um desgaste, uma propagação de ódio e desinformação e de algoritmos racistas, misóginos, transfóbicos e, óbvio, né, que reforçam uma ideologia conservadora. Até onde a gente consegue construir significados, identidades, narrativas compartilhadas, saca? De também entender um pouco essa intersecção para a gente fazer a crítica aos tecnopessimistas. E aí volta, né? São perguntas que, como vocês podem ver, eu tô fazendo. Então por isso que eu não tô fazendo a crítica a eles. Eu ainda tô também nesse processo de estamos tentando descobrir aqui. Para ilustrar esses aspectos do problema, proponho neste livro uma interpretação cultural e fenomenológica do papel das mídias sociais como meio de mobilização. E é isso que vai ser interessante, porque é o que a gente vai trabalhar para olhar para 2025, né? Em vez de me preocupar só com a eficiência ou não das diferentes tecnologias de comunicação, e todas em certo momento foram muito eficientes, atento-me o que os ativistas de fato fazem com elas. Ou seja, a gente fala sobre práticas midiáticas concretas e locais que desenvolvem esse uso. Vou grifar aqui, Coldre. Eu tô grifando alguns
nomes, tá? Sobre significado, identidade narrativa compartilhada eu vou, porque é meu tema de pesquisa, vocês sabem disso. Vou grifar Benedict Anderson, porque... né? Isso. Estou grifando coisa de antropologia. Uau! Eu não tenho como escapar da antropologia mais. Eu esbarrei nesse processo onde eu vou ter que bater nela, não só pela matéria que estou fazendo, mas pelos meus próprios estudos e, enfim, ideias. Essa abordagem, o estudo das mídias sociais, nos permite recuperar muito do que se perde nos enfoques tecnodeterministas contemporâneos. Em particular, dedico muita atenção ao papel desempenhado pela identidade, pelas emoções no processo de mobilização e sua contribuição para a construção simbólica de um sentido de unidade entre os ativistas. Papel desempenhado pela identidade, pelas emoções no processo de mobilização e sua contribuição para a construção simbólica do sentimento de unidade entre os ativistas. Eu discuto isso a partir da construção territorial, né? E construção territorial, enfim, eu vou ficar quieto porque eu ainda estou produzindo algo nesse sentido, tá? E está sendo escrito, então vou ficar quieto por enquanto. O papel de emoções tem sido assunto negligenciado nos estudos sobre movimentos sociais e no estudo de novas mídias, algo que ganhou um grande impacto, principalmente por causa da psicanálise, em certo sentido, né, mas ganhou um grande impacto nos últimos anos, né, quando a gente fala sobre o ódio, o bolsonarismo e tal. No entanto, como mostrarei, esse aspecto é crucial para a compreensão de como as mídias sociais contribuem para o processo de mobilização dos movimentos populares contemporâneos como reflexo de sua orientação pessoal e da importância de sustentar o imaginário de amizade e compartilhamento em seu uso. De leitura, é isso. E aí eu queria falar um pouco, só para encerrar bem pouco, tá? Porque eu já falei demais nesse episódio, acho que a gente já pode encerrar por aqui, acho que já tá meio completo, de o porquê que eu falo do Adam Curtis, tá? Ele vai mostrar um pouco, e eu acho que é um processo que a gente sente muito agora com essa questão das IAs, nas mídias sociais, que são IAs que geralmente têm um intuito de conversa, de resposta, que tem toda essa fita, tá? Nos anos 70, a preparação dos primeiros computadores que seriam utilizados em massa pelas pessoas são computadores que já tinham essa capacidade. Porém, contudo, entretanto, todavia, nos documentários do Adam Curtis, duas coisas ficam explícitas dentro desse processo. Existe um forte estudo que acompanha desde os anos 1910, 1920, da forma como a qual a gente minimamente conhece, de psicologia por esses setores, inclusive de psicologia, inclusive próximo do que foi o teatro do oprimido e o teatro experimental do negro, do Abdias Nascimento, pelo menos no começo dessas experiências, tá? Mas principalmente do teatro experimental do negro, uma perspectiva que o Guerreiro Ramos cita, é utilizada por setores dominantes para entender como essas tecnologias deveriam responder ao que a gente falava, tá? As respostas geradas hoje por inteligência artificial são respostas muito próximas, e aí vocês podem acompanhar da porra do documentário ao que era respondido pelos computadores dos anos 70, gente. Tá ligado? Essa ideia de que, porra, a tecnologia mudou, que não sei o que, olha caralho, ai, não sei o que, blá, blá, não é tão bem assim. O segundo ponto é que a adaptação dessas redes sociais são para a promoção de ódio e discordância, em certo sentido. Assistam um documentário, eu vou ter que reassistir, não coloquei na tela quais, né? Né, é o... Adam Curtis, YouTube, legendado e grátis. Só para mostrar aqui na tela para vocês, tá? Hypernormalization e The Center of Self, o século do eu, do ego, de si, enfim. O Amaury Gonzo veio na caverna e explicou pra gente que é difícil definir. Hypernormalization, hipernormalização, inclusive um conceito criado na União Soviética, do Adam Curtis, tem disponível grátis no próprio YouTube, tá legendado. É só pesquisar aí, beleza? E assim que a gente encerra o episódio de hoje, a gente se vê então... Quando? Amanhã! Se tudo der certo, amanhã. Né? Vocês viram que não tem mais dia fixo pra gente ter os vídeos, mas eu vou tentar manter segunda e terça, 8 horas da noite, beleza? A gente se vê então no próximo vídeo. Até mais. Um grande beijo. Tchau!